Olha só, na medicina, tempo é uma coisa preciosa. Mas vamos pensar numa coisa. E se a maior parte do tempo que um paciente passa numa clínica for gasta, na verdade, esperando? Pois é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos ver como a jornada digital está redesenhando absolutamente tudo, desde a sala de espera até a forma como um consultório pode crescer. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, talvez muito profissional de saúde nem pare para calcular. Desde a hora que o paciente pisa na clínica até a hora que vai embora, quanto desse tempo é realmente, de fato, só espera? E a resposta, olha, é de cair o queixo. Uma pesquisa da eClinic feita aqui no Brasil descobriu um dado impressionante. Numa visita que dura, sei lá, pouco mais de uma hora, o paciente passa, em média, 66% do tempo só aguardando. Para pensar nisso, 66%. São 2/3 de toda a experiência do paciente que são literalmente tempo de espera. Então, essa espera toda não é só um probleminha de agenda, não. Na verdade, é um sintoma. Um sintoma de que a jornada do paciente, em muitos casos, está quebrada. Vamos entender um pouco melhor a estrutura desse problema. Bom, para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa alinhar o que é essa tal de jornada do paciente. E não é só a consulta, viu? É o pacote completo. É a soma de cada interação, desde aquela primeira busca na internet, o agendamento, a espera na recepção, o atendimento em si e até o que acontece depois da consulta. Cada um desses pontinhos vai moldando a percepção de cuidado que a pessoa tem. E essa jornada quebrada, ela aparece de forma bem clara nos números. A pesquisa mostra que 13% dos pacientes consideram o atendimento pouco humanizado o motivo-chave para ter uma experiência ruim. Agora, junta isso com aquela espera interminável que a gente falou. Qual o resultado? Uma percepção negativa que começa a ser construída muito antes do médico dizer bom dia. Ok, se a porta de entrada física, a sala de espera, está criando esse atrito todo, onde é que fica a nova porta de entrada? A resposta é simples, no mundo digital. É exatamente aí que a jornada do paciente começa a ser transformada de verdade. Tem uma citação da agência Ideia Goiás que é, assim, perfeita para ilustrar isso. Eles dizem que o Instagram é o consultório emocional do paciente. Pensa que forte isso. O Instagram deixou de ser só uma rede social para virar esse primeiro ponto de contato, onde o paciente busca não só informação, mas, sabe, sinais de confiança, de acolhimento. A dinâmica mudou da água para o vinho. A decisão de marcar uma consulta não começa mais como indicação ou uma busca no Google. Não, ela começa ali, com uma análise super silenciosa. O paciente está de olho em tudo. O jeito de comunicar, a clareza das informações, a postura, e está decidindo se confia ou não naquele profissional muito antes de sequer pensar em agendar. Beleza, então, como é que é esse novo mapa da jornada do paciente? É um caminho, olha, 100% digital, que vai usando várias plataformas para construir confiança, um passinho de cada vez. E o caminho do paciente moderno é mais ou menos assim, olha só. Primeiro, ele vê o médico no Instagram. Ali, cria uma certa familiaridade. Depois, o que ele faz? Vai para o Google pesquisar o nome, para validar o que viu. E hoje em dia, até a inteligência artificial ajuda nisso, com aqueles resumos que o Google gera, confirmando a reputação. Daí, a pessoa entra no site da clínica para ter certeza e só então, com tudo isso alinhado, é que a consulta é marcada. É um funil de confiança mesmo. Então, o ponto-chave aqui é que a estratégia virou de ponta cabeça. O objetivo não é mais só atender bem quem já chegou no consultório. O jogo agora é construir uma relação de confiança e de autoridade tão forte que convence o paciente a querer chegar lá, muito antes de qualquer contato pessoal. Certo, já entendemos o novo caminho, mas como é que se navega por ele na prática? Agora a gente vai ver umas estratégias bem concretas para construir essa presença digital do jeito certo. A abordagem precisa evoluir e muito. Aquilo que talvez funcionasse antes, sabe? Mostrar bastidores, postar uma foto bonita, isso já não cola mais. Se a gente olhar para o futuro, para 2026, a estratégia é outra. É sobre educar, ter constância e, o mais importante de tudo, é focar em gerar valor de verdade. Algo que faça a pessoa parar e prestar atenção. E que tipo de conteúdo é esse que gera valor? É conteúdo útil, simples assim. Pense em coisas como quebrar mitos e verdades da saúde, responder aquelas dúvidas que todo paciente tem, explicar sintomas de um jeito fácil de entender, dar dicas de prevenção, coisas assim. Isso não só ajuda quem está lendo, como posiciona o profissional como uma autoridade de confiança. Cria uma conexão real. E isso leva a gente para uma distinção que é, olha, fundamental. Quando se fala em humanizar o perfil, não é sobre expor a vida pessoal, não é isso.
É sobre o que a gente pode chamar de humanização técnica, ou seja, é a habilidade de se comunicar de um jeito claro, didático, que passa a segurança e que demonstra acolhimento no próprio jeito de explicar as coisas. Mas claro, essa comunicação toda no digital não é terra de ninguém, né? Existe um conjunto de regras éticas bem claras que funcionam como a base para tudo isso. E o pilar central é um só. Toda e qualquer estratégia de comunicação precisa seguir à risca as regras do Manual de Publicidade Médica do Conselho Federal de Medicina. Ponto final. Não tem jeitinho, não tem exceção. Por exemplo, uma coisa super comum, prova social, tipo depoimento de paciente. Como fazer isso do jeito certo? O caminho ético é claro. Pode usar histórias reais? Pode, desde que tenha consentimento. O foco tem que ser na transformação emocional. O que não pode, de jeito nenhum, prometer resultado, usar imagens sensíveis ou expor o paciente de forma indevida. Isso é proibido. Então, no fim das contas, a conclusão é que essas regras não são uma amarra, uma restrição. Pelo contrário, elas são o alicerce. Seguir essas regras é o que constrói a credibilidade e a confiança sólida, que lá na ponta vai atrair e manter os pacientes por perto. Bom, e com isso a gente chega na nossa reta final. Vamos juntar todas essas peças para entender o que está realmente em jogo e como se preparar para esse futuro da medicina que já está batendo na porta. O cenário que se desenha para frente tem dois caminhos, bem claros. De um lado estão os médicos que se adaptam a essa nova jornada digital, eles constroem autoridade, se tornam referência e, claro, veem a agenda encher. Do outro lado, ficam aqueles que ignoram essa mudança, e o risco para eles é a invisibilidade, é perder espaço no mercado pouco a pouco. A verdade nua e crua é que a competição mudou de figura. Não basta mais ser um excelente profissional. É preciso ser um excelente profissional que é encontrado. A briga, em 2026 e adiante, não vai ser tanto entre médicos, mas sim contra o algoritmo e contra o perigo da invisibilidade digital. E a gente termina com essa reflexão. Diante dessa transformação gigantesca na jornada do paciente, que foi da sala de espera para a tela do celular, a grande pergunta que fica no ar é: a clínica, o consultório, está de fato preparado para o paciente que já é o de amanhã?